Aprendendo com o Chefe vem ao ninho do oftalmologista e gourmand Abelardo Targim. Amigo Abelardo, é um prazer estar aqui, hein? Amigo Fernando, prazer é meu. Olha, eu trouxe aqui um livro, Savarin. Esse francês escreveu A Fisiologia do Gosto. Esse livro é uma bíblia para os amantes da gastronomia. Pá. E você, como um amante e praticante da gastronomia, eu peguei um aforismo dele aqui que diz o seguinte: os animais se repastam, o homem come, somente o homem de espírito sabe comer. Isso traduz muito a sua ação como homem na nossa sociedade. Muito obrigado. E nós viemos aqui para conhecer um pouco desses segredos seus, especialmente o de família, as suas memórias gastronômicas. Então, família bem cearense mesmo, raiz totalmente daqui, não sei se eu posso chamar de segredo, mas vamos lá. Vamos conhecer então os segredos. Vamos sim. Vamos lá. Fernando, você lembra da minha mãe, claro, já conhece. Grande Regina, é um prazer, hein, estar aqui. Tudo bom, Fernando? Tudo. Prazer. Grande prazer. Você aqui. Fala um pouco do Abelardo quando criança. O que é que marca o Abelardo quando criança? O Abelardo já nasceu médico, Fernando. E desde pequeno que ele dizia que queria ser cirurgião. E interessante para mim foi descobrir nele o gosto pela gastronomia. Regina, eu lembro que o Abelardo já comentou para mim, e de uma forma muito emocionada, as ações da sua mãe como aquela pessoa que aglutinava a família. E eu vejo no Abelardo esse mesmo DNA da avó, essa capacidade de unir os amigos, a família e de transformar o alimento num ponto de encontro. Agora eu queria conhecer essa receita aqui do nhoque com o molho da galinha cabidela ou molho pardo. Como eu te disse, a minha vida de infância, o que tem a ver com a minha memória de sabores, do cheiro da casa da minha avó, tem tudo a ver com essa coisa dela ser a grande matriarca de uma família, não só os filhos e netos, mas os sobrinhos, os irmãos, todo mundo domingo era lá. E eu caí de paixão por essa coisa do nhoque que a minha avó fazia, um nhoque de batata levinho, e que ao invés de um molho tradicional, ela aproveitava o molho de uma galinha caipira cabidela. Aquilo para mim era uma coisa que... E como eu fui estudar fora, fui morar nos Estados Unidos, passei um ano lá ainda com 16 anos de idade. E quando eu voltei, minha mãe, meu filho, eu digo, mamãe, o que é que você quer comer? E ela achando que ia ser uma receita dela. Eu digo, eu quero o nhoque da minha avó com molho de cabidela. Gerou até um ciúmezinho. Isso pra minha mãe foi maravilhoso. E a vovó fez, que é uma grande saudade que a gente tem dela. Então vamos fazer essa homenagem para ela hoje. Uma homenagem a ela. Agora, o nome da sua avó? Laís. Vamos pegar essa receita da dona Laís e transformar numa realidade para aqueles que estão do outro lado ali. O nhoque é uma receita tradicional, o nhoque de batata. A gente usou 6 batatas médias cozidas e espremidas, uma xícara de farinha de trigo. Agora, Fernando, essa xícara depende muito do olho. Você quer deixar a massa dura o suficiente, ou seja, consistente o suficiente para que você possa cortar o nhoque, nós vamos demonstrar, mas com o mínimo de farinha possível, para que ela fique mais leve. Quanto menos farinha de trigo, minha experiência é que quanto menos farinha de trigo, mais gostoso, mais leve fica o nhoque. E no entanto, se você botar pouco demais, fica um pirê que você não consegue trabalhar. Uma colher de sopa de manteiga, 2 colheres de leite em pó. O leite em pó. O leite em pó, que é opcional, mas é um segredo, dá um gosto interessante. 2 gemas sem a pele e uma pitada de noz moscada ralada, que isso aqui também é uma coisa do gosto. Ela ainda pode, se necessário, levar um pouco mais de farinha, mas observe que ela está soltando. Quando eu mexo na espátula, ela solta, que isso aqui ela está praticamente no ponto da gente fazer. A gente precisa de uma pedra, uma área de trabalho bem enfarinhada, então a gente... Vamos fazer isso. Abelardo, e a sua avó, ela preparava o nhoque com vocês, assim, da forma como você está fazendo? A gente dava um trabalho danado a ela, Fernando. Dava um trabalho danado. Toda a família na cozinha? Mais os netos, né? Os netos. Então ficava lá e a vovó gostava também de jogar buraco.
e pegava os netos, a gente ia lá no domingo e jogava baralho com a minha avó, era um prazer danado. Ali, durante aquele jogo, a gente não só aprendia algumas coisas da sabedoria do dia a dia dela, da experiência do que ela tinha vivido, como também aproveitava para ver, ela se levantava e ia preparar uma coisa para mais tarde, então aquilo influenciava quem tinha o gosto pela cozinha, pela gastronomia, ia conseguindo apegar uma coisa e outra, tá certo? Então esse nhoque aqui pode pegar um pouco mais de farinha, que eu vou colocar agora. Eu tinha deixado ela bem leve, mas vou botar um pouquinho mais. Para ele dar mais consistência. Ele está um pouco mole ainda. É sempre melhor você deixar ela mole, porque você pode adicionar mais farinha do que se arrepender que deixou uma massa pesada, tá certo? E aí você faz o ponto. Então eu vou cortar o nhoque. A gente vai tentando. Você vê que ao contrário do nhoque industrial, isso não tem aquele formato perfeitinho, né? Como é na Itália. Isso dá um é um charme, nhoque artesanal. Então nós estamos cortando aqui. Esses nhoques aqui a gente preparou agora. Você pode preparar, eu não recomendo deixar de um dia para o outro, mas pelo frescor mesmo. Mas aí você vai fazendo, enfarinha o tanto que você achar necessário para fazer. Veja como ele ainda é molezinho, ó. Não é uma coisa com muita consistência. Mas e esse nhoque agora ele só tem que ir para a água fervendo. Eu vou... Você pode ir colocando, eu vou adicionar um pouco de sal na água, apesar de que já tinha um pouquinho de sal na batata. Meu amigo, que panela linda essa, hein? Uma panela bacana, né? De ferro fundido. E são as famosas Le Creuset, é isso? Essas mesmo. Mas você falava então que vamos colocar a família Pompeu. Isso, que é de Sobral. E tem umas coisas bem interessantes ainda, se a gente for falar de gastronomia, que são, como eu disse, as queijadinhas e os fartos. Tem uma minha tia Zilmar, casada com meu tio, que ainda é o meu único dos irmãos do meu avô que está vivo ainda, o casal está bem. E mora lá em Sobral? Lá em Sobral. Tia Zilmar preparava queijadinhas, inclusive para vender, sabe? Era para vender assim, então a gente chegava na casa dela, tinha uma verdadeira montagem industrial uma linha industrial. E as queijadinhas, depois de já embaladas, ficavam num quarto que era o sonho dos sobrinhos, era conseguir entrar nesse quarto. Porque era invadir as queijadinhas. Para dar uma subtraída numa queijadinha ou outra. Então, aqui a gente colocou só um pouquinho para poder não turvar tanta água e a gente poder demonstrar. Ele vai subindo, à medida que ele vai cozinhando, o nhoque vai subindo. O tempo correto é exatamente a hora que ele começa a subir. Ele não fica necessariamente flutuando, mas ele solta do fundo. Isso. Por isso que a gente não deve também colocar tantos de uma vez só, porque os primeiros vão cozinhar antes dos últimos, então melhor ir aos poucos. Ó, veja que esse aqui já subiu. Ele já tá, porque ele entrou primeiro, né? Isso. Já tem uns aqui que estão flutuando. Eu vou esperar só mais um pouquinho. Vamos retirando. Ninguém disse que era uma coisa que não dava trabalho, não. Certo? A gastronomia tem um pouco de dedicação também, né, Fernando? Tá leve, leve, fácil, elegante, simples. É o faça você mesmo. Então, vamos mostrar agora como se faz o molho para acompanhar esse nhoque enquanto está sendo cozido o resto. Você vai saber o que se faz com a galinha caipira. Vamos lá. Esses são os ingredientes que todo cearense conhece para fazer um frango caipira, uma galinha caipira. Eu hoje, pela manhã, fui até um lugar que se chama O Caipira, na estrada do Icaraí, a estrada antiga do Icaraí. Nós mandamos abater as galinhas caipira, vou já mostrar. Essas galinhas foram sangradas, o sangue foi acidificado com um pouco de vinagre lá mesmo. As galinhas, ou os frangos, né, mas não são de granja, foram abatidos na hora. E o sangue é colhido numa vasilha, lá por eles mesmos, e é adicionado uma colherzinha de vinagre para cada galinha que é colocada, vinagre branco mesmo.
o vinagre impede que haja a coagulação do sangue. Perfeito. Então o sangue permanece líquido, tem Então, que ser usado. esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Caso alguém tenha obtido um sangue que não tenha sido acidificado, pode ainda bater no liquidificador com um pouquinho de vinagre que ele volta a ficar, recupera. Mas se já vier acidificado é melhor. E os ingredientes são bem básicos: alho, cebola, tomate, pimentão, pimenta de cheiro, o cheiro verde que é o nosso coentro e a cebolinha. Uma coisa bem conhecida nossa, a galinha caipira, como a gente... Vou pegar o fogo aqui. E Nossa, que riqueza, hein? bem o nosso... o olfato traz a Que nossa... maravilha, que maravilha. Isso foi feito de uma forma bem que todo mundo conhece aqui no Ceará. A galinha já cortada é colocada com tomate, a cebola, pimentão, pimenta do cheiro, cebolinha, alho e o coentro, que é é bem típico do nosso lugar. Isso é cozido Os aromas. lentamente. Quem não tiver tempo pode usar a panela de pressão, mas eu prefiro deixar ela cozinhar Nessa lentidão porque mesmo. por ser uma galinha caipira, a carne não é tenra como a galinha de granja. Em compensação, o sabor É supera E qualquer nesse tempo inconveniente. de cocção que você fez, ela chega a um nível, uma carne extremamente macia, pelo que nós estamos vendo Fica macia, fica tenra. Você ainda sente uma firmeza um pouquinho diferente do habitual da galinha de granja, mas aí é que está a graça da galinha caipira. É a pegada. E nesse ponto é adicionado, com a galinha fervendo, é adicionado o sangue. O sangue é utilizado. Então o sangue é cozido junto com a galinha. Eu tenho ele aqui já separado. Vou afastar aqui a galinha para se ver o aspecto do molho pardo. Nossa, que riqueza, hein? Que coisa rica, olha Né? só. Então esse é o molho, o aspecto que ele fica. O sangue é homogêneo e tem um sabor que você vai degustar daqui a pouco. Só que a graça, além da gente usar para o frango, a gente vai usar para o nosso nhoque. Ele vai pro nhoque. Vai para o nhoque. A gente já desossou uma porção do frango, da galinha caipira, melhor falando. A gente pode jogar esse frango e misturar com o nhoque. Nem precisa muito, porque o nhoque é o artista principal. Isso aqui é só para quebrar a monotonia da massa, A proteína. a proteínazinha, como o cearense gosta de dizer, a mistura, né? E vamos então banhar com o molho pardo. Que maravilha, hein? Realmente aqui tá me lembrando tanto a casa da vovó que nós vamos abrir um vinho para brindar ela e comer com esse nhoque. O que é que você acha? Ah, perfeito. Eu posso te ajudar aqui? Claro, por favor. Ok, vamos lá. Mas que riqueza, né? Que cores maravilhosas. Isso é O um resto prêmio, da hein? cabidela pode ir pro frango ou você pode guardar para fazer mais nhoque, dependendo do número de convidados que você tenha, né? Bem, Vou colocar na mesa logo. Tá pegando fogo aí alguma coisa. Grande Regina. Brindemos a sua mãe. Né? Abelardo. Vovó é do dia 13 de maio. 13 de maio, dia de Nossa Senhora. 1917, o ano que Nossa Senhora apareceu pela primeira vez. 13 de maio. Você sabe que eu sou devoto de Nossa Senhora. Ela era demais. Bem, ao nhoque, ao molho pardo da vovó. A dona Laís. Dona Anaís. Viva a vida. Viva. Faça você mesmo.